maturidade do empresário. Então, enquanto o pessoal vai entrando, para a gente começar, Cláudio, queria pedir para você se apresentar aí para o pessoal, falar um pouquinho de você, da sua bagagem, e aí a gente começa o nosso debate. Claro, Vinícius, primeiramente, obrigado pela oportunidade, pelo convite da Moai. Eu tenho 50 anos, né? Estou no mercado de varejo há 26, exatamente. Trabalhei em diversos segmentos, sempre ligados ao consumidor, né? Trabalhei na Riachuelo durante muito tempo, fui gerente regional de unidades. Trabalhei na Samsung também por quase 6 anos. Enfim, a gente para a América Latina, né? Foi um trabalho estendido na América Latina, não foi só no Brasil. Depois da Samsung, eu trabalhei na Multilaser, onde eu entrei para o segmento de informática. Isso já faz tempo, faz mais de 10 anos, né? A Multilaser ainda... Esse nosso segmento de mobilidade, de smartphones, não era o que é hoje, né? Atualmente eu estou na Night2Go, estou como gerente nacional de vendas na Night2Go, uma empresa que ela preza pela comodidade, pela versatilidade do atendimento ao consumidor, pelo conforto, né? E falando um pouquinho do que você comentou em relação a esse momento, né? Algumas mudanças ocorrerão e já ocorreram grandes, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre quais mudanças a gente acredita que devem ficar por um tempo, como vai se comportar esse mercado e as oportunidades que estão aparecendo, não somente para o segmento online, né, mas para as lojas físicas também, que têm essa oportunidade de ingressar nesse canal. Legal. E para a gente começar, gente, o modelo hoje do bate-papo, a gente vai ter 1 horinha aqui, vamos até às 11 horas. E dentro desse modelo é bem interessante que seja realmente um fórum de debate. Então, para a gente começar, coloca aqui no chat para a gente qual que é a empresa de vocês. Dessa forma, eu e o Cláudio, a gente consegue entender um pouco melhor o perfil, a empresa de vocês, o desafio que vocês estão tendo. E também utilizem o QA ou o próprio bate-papo aqui para enviar perguntas. Eu imagino que muitos de vocês estão tendo que vender online agora. A i2Go é hoje a maior empresa de venda de acessórios de celular pela internet. Então, o Cláudio tem bastante experiência para compartilhar com a gente sobre esse assunto, tá bom? E, Cláudio, para a gente começar, o que você traz para a gente assim, que é importante o empresário entender, o pequeno, o médio empresário, sobre o comportamento do consumidor, o que vocês analisam ali, o que tem mudado com esse Covid? Vamos começar falando um pouquinho sobre isso de forma mais geral. A gente fala muito de planejamento de trabalho e todo o trabalho que a gente faz é permeado em cima de comportamento de consumidor. Isso não somente na i2Go, mas o meu perfil de trabalho sempre foi esse em todas as empresas que eu trabalhei, né? Então, é muita observação de campo, observação de consumo, e algumas coisas que a gente está observando é que a gente antecipou praticamente 2 ou 3 anos de planejamento aí no que estava previsto aí para o mercado. Não foi só a i2Go, né? A gente pode pegar algumas empresas referência, como o GPA, por exemplo, né? Que tinha uma previsão de aumento de participação do mercado online para 2021 para 3,5%, e no mês de março já representou 4% da venda do Pão de Açúcar, por conta desse cenário, né? Eles estão tendo que antecipar todo o planejamento deles. Nesse contexto de mercado online, a gente não fala só do site, não do e-commerce, não é essa a questão. É primordial para você poder enfrentar, conversar com o consumidor, saber quais são as necessidades, né? A gente entende que haverá uma regionalização maior de trabalho, as empresas trabalhando em comunidades, né? Você vai ter que se associar a outras empresas, você vai ter que criar alguns links de relacionamento. Nesses links você vai ter parcerias online, você vai ter catálogos online, você vai ter uma infinidade de ferramentas que você pode utilizar para poder atender o consumidor
ele vai ficar em casa, assim. Não adianta a gente falar, o mercado vai abrir, ou o mercado não vai abrir. E o mercado abrir, o consumidor não está na rua para poder consumir, né? São acho que pontos importantes que a gente pode discutir. A gente sabe que a preservação da saúde é importantíssima, é o que mais importa nesse momento. Só que o consumo e como chegar no consumidor e você conseguir manter as empresas economicamente viáveis é importante para que você não tenha um cenário pior, né? Para que você consiga manter os empregos, gerar receita, pagar impostos, enfim, tem toda uma roda aí que a gente precisa continuar girando, né? Não é feio pensar em negócios enquanto tem gente morrendo. Eu escuto algumas coisas em alguns fóruns de debate. Você estar preocupado com a economia é muito relevante também. Legal. Eu estava assistindo o meu sucesso.com esse final de semana e tem lá um dossiê sobre a crise Agendelli, né? Uhum. E ela é uma craque nisso. Todos os negócios dela foram observando o comportamento do consumidor. Então, ela ia dentro das farmácias e ficava olhando ali como que a pessoa se comportava, como que ela consumia. E ela percebia pequenos detalhes do tipo, a cliente ela sempre pega e observa a embalagem, ela abre o produto, ela cheira o produto. E agora que a gente migrou para um comportamento onde está todo mundo dentro de casa, onde está todo mundo dentro do online, como que você faz, Cláudio? Como que a i2Go fez para entender o comportamento desse consumidor, para entrar na cabeça do cliente mesmo? Então, imagina ali que eu tenho uma loja de roupas femininas, uma loja de sapato, uma loja de ou uma venda de um serviço, ou mesmo um restaurante. Como que o empresário consegue ter alguns dados? Como que consegue entender? Ele liga, ele pergunta, ele faz pesquisa. Como que você faz para atualizar? Como que mudou? O que mudou? O que eu faço? O consumidor ele vive de experiências, né? E a empresa, a indústria, ela precisa proporcionar essas experiências para o consumidor. Então, nesse novo cenário, como é que a gente vai fazer para proporcionar essa experiência ele dentro de casa, ou no aplicativo do celular dele, né? Ou numa loja online? Você não tem mais como pegar na mão um produto, né? Nesse cenário, né? A não ser que você tem alguns casos de empresas que mandam para casa do consumidor alguns produtos para ele fazer testes e devolver. Algumas empresas estão fazendo isso. No nosso caso especificamente, a gente desenvolveu alguns produtos específicos para quem vai ficar em casa mesmo. Então, a linguagem tem que ser diferente. Eu vou dar exemplos da própria i2Go, né? A gente lida com acessórios para mobilidade. Então, a gente tem uma infinidade de cabos e conectores para smartphones. Então, a gente tem smartphone, a gente tem cabos de 3 metros de comprimento, a gente tem cabo de 20 centímetros. Isso é pensando na comodidade. Se a pessoa vai estar deitada na cama dela, vai estar sentada vendo TV, ela vai estar usando o smartphone. Então, acho que a linguagem ela tem que mudar. A gente está tendo uma venda expressiva de earphones com um microfone, justamente por conta das calls e das lives, né? Então, tem que elencar dentro do mix de produto que você tem, quais são os produtos que você acredita que a pessoa vai achar relevantes. Não adianta você criar um catálogo, aliás, é importante criar um catálogo digital. Se você não tiver ferramentas para criar existem várias empresas, aí tem pessoas que estão trabalhando de forma fria, aí depois eu posso indicar algumas empresas que trabalham a nível nacional aí para fazer catálogos por um custo baixo, você conseguir enviar isso, e tem algumas comunidades de pets. Vou dar um exemplo aqui no condomínio que eu moro, né? Existe um grupo de pessoas que eles são responsáveis por receber informações de quais empresas podem atender via aplicativo, via site, né? Então a gente manda catálogos virtuais, se for o caso, no caso da i2Go, a gente tem uma loja nossa em São Paulo que ela funciona 3, 4 horas por dia só por conta da quarentena, né? Mais para atender o saque. Só que num caso da gente precisar receber alguém ou mandar pelo correio, essa loja está funcionando. Então, tipo, é importante você não parar 100% a sua operação. Algumas mudanças você vai ter que fazer. Então, outra observação importante, não adianta ter um canal online e você não ter como entregar o produto.
Então, vou dar um exemplo macro aqui. É lógico que a gente vai pegar uma referência, mas a gente pode trazer isso para o contexto do microempresário, né? Hoje, das mais de 1.000 lojas da Magazine Luiza, mais de 600 funcionam como estoque, é um tipo um dark store, né? Então, você acaba criando pontos de referência para entregar mais rápido, ser mais eficiente na sua logística e não deixar de entregar o produto. Essa mudança não é só você ter a comunicação para o consumidor que você vai conseguir realizar o seu objetivo. Agora, observa no mix de produto que você tem versus essa capacidade logística. O marketing está nas redes sociais, a gente está investindo muito em redes sociais, a gente tem uma equipe de representantes muito extensa. Eles estão ajudando com essa divulgação também. Cada um tem os seus contatos. A gente faz um material específico para cada um poder usar nas redes sociais também. Tem algumas coisas que podem parecer meio óbvias, mas elas precisam estar linkadas, né? Não são ações isoladas, entende? Então, é importante a gente observar diversas ações que você tem e a logística disso. Legal, excelente. Essa mudança de cultura, você acredita, aliás, deixa eu reformular a pergunta. Você acredita que vai haver uma mudança na cultura do consumidor, na forma mesmo que, de tal forma que após o Covid as pessoas mudaram o comportamento e a partir de agora eles vão se comportar de uma forma diferente? Porque eu vejo assim que, por exemplo, minha mãe nunca comprou nada online. Ela sempre, quando comprou assim num Submarino, numa loja muito mega tradicional, que ela tinha mesmo o hábito de comprar, uma loja americana. Mas agora eu estou vendo ela comprando máscara, usando o Instagram. Ouvi ela procurando cesta de café da manhã para dar de presente, procurando pelo Instagram. Eu vi ela fazendo call com a minha avó, que ela nunca tinha feito. E eu acho que isso é um caminho sem volta, que é uma mudança que as empresas vão ter que adaptar o negócio delas agora, mas isso vai fazer parte de quase todas as empresas, né? A gente acelerou o processo de digitalização, de compra do consumidor online, então todo mundo agora está mais disposto, né? E aí vem essa questão de quais são os meus canais, como que eles funcionam, como são meus processos, e além disso, que é o que você falou, como que eu crio uma experiência de compra para o meu consumidor nesse novo canal. Porque não adianta eu só ter um canal cru sem ter uma experiência que faça sentido ali para o meu cliente, né? Então, Vinícius, falando de experiência, é exatamente isso. Você tem uma quantidade de pessoas muito grande que nunca usou um aplicativo e que realmente estão usando. De fato, a gente acredita que essa mudança ela vai acontecer. Você vai perceber comodidade, conforto. Em algumas situações, você vai ter até um preço mais acessível para poder trabalhar. Algumas plataformas mais seguras de pagamento estão sendo implementadas, coisa que tem muito consumidor que nunca usou e está começando a usar. Você vai começar a ver que algumas restrições antigas é mais preconceituosas em relação até à idade das pessoas, coisa que não existe. Na verdade, é uma questão da experiência mesmo, né? A gente não acha que a venda física ela vai acabar, isso não é bem isso, mas você vai ter uma parcela muito grande de pessoas que vão utilizar a internet, os aplicativos, já está acontecendo. Nas primeiras 3 semanas de março, até mesmo antes da quarentena definitiva aqui de São Paulo, a gente teve um aumento expressivo nas vendas online, principalmente no segmento de saúde e beleza, por exemplo, de 131% no e-commerce nacional, isso no nível nacional, né? Os eletrônicos ainda eles respondem por mais de 25% das vendas do varejo online, isso não vai mudar. Você vai ter uma participação muito maior de outros canais importantes, né? Mas na loja física isso também aconteceu. Se a gente pegar o varejo alimentício, pegar os supermercados, na terceira semana de março teve um crescimento de 27%. A pessoa está com medo de faltar produto em casa, de não ter, enfim, comida, ou a gente não sabe o que vai... Assim, essa história de não sabe o que vai acontecer é uma coisa que acontecia, acho que mais no começo, né? É importante esse tipo de visão, ele não pode mais ocorrer. Você tem que partir para a execução, observar mercado, realizar os processos que tem que fazer e ir para a prática.
De fato muda muita coisa, né? Porque, por exemplo, compra em supermercado. Você antigamente, vamos colocar, por exemplo, um cliente nosso que vende comida congelada. Pô, antes, poucas pessoas tinham o hábito de comprar online a sua compra de supermercado. A partir de agora, quando eu começo a comprar, a experiência do cliente é totalmente diferente, porque agora eu clico no produto que eu quero, então a gente tem aí que a foto vai ser importante. Quando eu entro nesse produto, eu tenho um descritivo desse produto, então a descrição, a história que eu conto sobre esse produto é diferente, é importante. O canal muda todo, né? E a pessoa tem um outro nível de comodidade. Ela escolhe todos aqueles produtos e chega na casa dela, e ela não tinha aquele hábito. Agora eu fico aqui na quadra no Sudeste, em Brasília, eu fico vendo vários carrinhos do pessoal indo fazer as entregas de compra de supermercado. Então, como que muda isso, né? Um outro ponto bem legal, os próprios bares e restaurantes, dentro do mercado funcionando, era muito comum a maior parte das vendas serem de refeições individuais, executivas. Só que você para pensar no comportamento da pessoa que está em casa, eu sempre vou pedir comida, eu estou com alguém, eu estou com a minha família, eu estou com mais de uma pessoa, eu estou em grupo, e poucas eram as opções de comida para 2, 3, 4, 5 pessoas. Agora você vê que já está se fazendo pratos família, que já está fazendo mais pratos para 2, 3 pessoas, eles estão entendendo melhor qual que é o hábito de consumo. Achei sensacional a i2Go pensar em colocar produtos em destaque que tem um cabo maior. Pô, eu estou no meu sofá, estou na minha cama, estou deitado, eu quero ter um cabo grande para eu conseguir ter mais comodidade. Então, você tem que ser rápido, né? E entender qual é a dinâmica que essa pessoa está vivendo. A gente tem cases aqui na Moai também de venda de roupa, que o pessoal está entregando malinhas e está conseguindo vender. E qual que é a história que você conta, como que é esse canal, como que é essa experiência. Muito legal. O Luciano está perguntando aqui se existe alguma estratégia para tentar minimizar as quedas de vendas nos canais que não estão abertos. Os canais que não estão abertos, sim. Isso dentro da própria i2Go, você acaba revertendo o seu planejamento para alguns canais que convencionalmente estariam abertos, e mesmo aqueles que não estão fisicamente abertos, a gente tem induzido e sugerido a criar um planejamento de trabalho a 4 mãos online. Eu queria até falar um pouquinho vou dar um exemplo de Norte e Nordeste, até mesmo do Centro-Oeste, né? Esse trabalho de comunidade, de você trabalhar regionalmente, isso vai acabar criando alguns vínculos que você não tinha antes. Então, você vai ter uma cooperação maior entre algumas empresas. Vou dar um canal aleatório aqui para a gente poder dar um exemplo. Redes de papelarias que você provavelmente está com as lojas fechadas, acho que em praticamente todas as cidades, as capitais do Brasil. Você tem uma grande empresa como a Calunga que faz uma entrega nacional nível Brasil, mas as outras redes, que são as redes que precisam sobreviver, que trabalham, fazem aquela venda de bairro, ela não tem esse trabalho, né? Ela não tem esse trabalho online. Então, você tomar cuidado com o cadastro de clientes, você começar a reter informações, coisas que as empresas antes não faziam, é fundamental isso daqui. Então, fazer uma depuração de todo o cadastro de cliente que você tem, ajustar os telefones, ajustar e-mails, aquele estabelecimento mais antigo que não colocava e-mail, sei lá, um estabelecimento muito mais tempo, liga para os clientes e atualiza as informações para fazer um contato. Trabalha com o seu estoque como um dark store também. Você pode manter o seu estabelecimento aberto, não ao público, mas você pode fazer uma contratação de um shopper, ou contratar tipo um Rappi da vida, um mesmo tipo de uma corner shop, né? Esse tipo de aplicativo que você procura no Google, de empresas que estão entregando 200 metros perto de mim, ela aumentou mais de 300%, né? Faz sentido isso também, principalmente para o canal alimentício. Nas redes papelarias eu dei exemplo porque para quem está em casa, você vai precisar de caneta, precisa de papel, né? Eu vi que tem arquitetos aí na nossa live, e acho que tem a ver você ter um cenário dentro de casa mais confortável, né? Você ter uma luz diferente para você trabalhar, você ter um ambiente que você se ache dentro do seu estabelecimento e você se sinta confortável. Porque existe hoje, eu vou ser muito sincero, eu não me via trabalhando de home office há pouco tempo, né? Eu achava uma coisa impraticável. Hoje eu vejo como um negócio extremamente factível e acredito que me adaptei extremamente bem, sabe?
Só que eu fiz algumas alterações no meu ambiente. Eu tentei transformar, e isso eu acho que é uma coisa constante, né? Você ter esse conforto, enfim. Só voltando à pergunta do Luciano, dentro do planejamento existem canais abertos, e aqueles que não estão abertos, induzir o cliente a trabalhar com o cadastro que ele tem e regionalmente com as empresas que trabalham na comunidade dele. Então, você vai ter 5, 6 papelarias que vão trabalhar em conjunto. Você vai ter redes de supermercados de bairro, 2, 3 trabalhando em conjunto, unificando uma comunicação, fazendo um catálogo digital para você conseguir mandar, enfim. Catálogo digital, né, pessoal, não impresso, porque não é o caminho, né? Tem alguns canais, algumas ferramentas que talvez vão ficar em desuso por um tempo, né? Ou que vão ser substituídas. Legal. Eu queria complementar também um ponto que eu acho muito importante. Tem um quadrante bem conhecido no mundo do estratégico que se chama os quadrantes de Covey, que é urgente, basicamente é um quadro que separa tarefas que são urgentes de não urgentes, importantes de não importantes. E Sim. nesse período, muitos empresários eles vivem apagando incêndio. Então ele sempre está, às vezes, vendendo o almoço para pagar a janta. Por quê? Porque ele carece de planejamento estratégico, ele carece de processos bem definidos dentro da empresa, ele carece de uma excelente base de clientes, como você falou, com dados consistentes, e-mail, telefone, nome, CRM. São questões que não necessariamente agora vão te dar um aumento de receita, mas que é um período que você eventualmente está com tempo para focar naquilo que é importante para o seu negócio, mas não te dá a venda direta. Só que essa estruturação vai, às vezes, potencializar muito mais a sua venda daqui a pouco com o mercado aberto e mais aquecido. Então, às vezes, você pode parar nesse momento e falar, não, peraí, às vezes está na hora de eu aumentar a maturidade do meu negócio para eu conseguir estabelecer melhores processos, canais de relacionamento melhores, estratégias melhores. E aí, por que eu cito esse quadrante? Porque aquilo que é importante para o meu negócio, ele te dá um resultado muito maior lá na frente. Por exemplo, fazer um plano de ação. Às vezes não é urgente, porque se eu não fizer hoje um plano de ação, meu negócio não vai parar. Mas ele é muito importante. Se eu não faço, acaba que ali na frente eu vou ter que resolver algum pepino porque eu não planejei, porque eu não estava preparado. Então, eventualmente, existem alguns produtos e serviços que realmente, com o comércio fechado, não faz sentido você vender nesse momento. Eu não consigo pensar agora no exemplo, mas pô, será que faz sentido eu vender esse produto agora para o meu cliente? Pô, mas daqui a pouco o mercado vai abrir, esse cenário vai passar. Então, será que na hora de eu pensar nesses canais, de eu pensar nesse sistema, de eu pensar nas minhas estratégias, em novas linhas de produtos, também faz bastante sentido. É um momento para você refletir também bastante no negócio, né? Então, fica também essa dica para vocês. E o Maurício aqui está perguntando também, Cláudio, qual que é o percentual médio de crescimento das vendas online durante a quarentena? Da i2Go foi acima de 300%. Não reflete o crescimento nacional, o crescimento... As vendas online no Brasil, elas representam 6% em relação às vendas totais, né? Lá fora, elas representam 15%. Existe uma diferença grande. Só que a venda online da i2Go, ela praticamente começou no início de 2019. Então, a gente tem um espaço muito grande ainda para crescer, fora o crescimento bastante robusto que já teve, né? Para aquelas empresas que hoje já têm um pouco de maturidade, né? Que você pega o Mercado Livre, que hoje representa 1/3 das vendas no Brasil, né? Você pega a Magalu, que tem 13%, a B2W, 20%, qualquer 4, 5% que você tenha numa empresa dessa é um crescimento extremamente relevante, né? São empresas multimarcas. Voltando a falar um pouquinho do que você comentou, Vinícius, sobre planejamento estratégico, até nós utilizamos os primeiros 30 dias de quarentena exatamente para ajustar processos em todos os canais. É óbvio que a nossa contemplação de consumidor no início, ela praticamente não existiu, porque era uma mera... tem muita coisa que é subjetiva, né? Então, depois que a gente começou a observar pelo comportamento do consumidor que estava sendo feito, a gente mudou a estratégia de campo, estratégia de vendas internas, quais são os canais que a gente vai atender,
mesmo no nosso mix de produto, a gente elencou aqueles que faz mais sentido, é o que você comentou, vender nesse momento. Aquilo que a gente comenta, para quem vende tênis, tanto o cara que está dentro de casa agora, tanto faz usar um tênis de R$ 200 ou R$ 700, não, a não ser que ele faça exercícios, ou seja, algo específico, né? Tem coisas que você tem que vender de maneira apropriada e que ele vai usar e causar o conforto dele nesse instante de quarentena. Esses processos, eles precisam ser escritos, colocar prazos para execução desses processos é importantíssimo. E o que é mais interessante, assim, às vezes bate essa ansiedade no empresário de falar, meu, eu estou em quarentena, o que eu faço agora? Porque eu vou ter uma queda de vendas, então não adianta atropelar todo esse cenário, é importante fazer esses processos. Porque essa maturidade de empresa você vai adquirir, você vai manter isso por muito tempo. Então, acho que é momento para fazer isso, você estrutura a empresa e você vai conseguir os resultados a curto e médio prazo. Legal. E, o Cláudio, como que a i2Go trabalha com anúncios online? Você faz várias personas diferentes, vocês anunciam forte nessa questão do... Porque a estratégia online, ela exige uma maturidade muito interessante de segmentação de cliente, de posicionamento, copywriting, tudo isso. Vocês têm uma equipe de marketing que fica de olho, fazendo vários testes. Então, é bem interessante isso, porque o que acontece que o online oferece, que é diferente do físico, né? Imagina que você vai panfletar o seu produto numa quadra. O que o digital te oferece é assim, olha, você vai conseguir panfletar e só vai pagar para aquela pessoa que vê, querer se interessar e tem o perfil de compra daquele seu produto. Então, ela é muito mais focada e ela pode ser extremamente assertiva se você tiver um bom planejamento, né? Então, vocês investem muito pesado? Como que funciona essa parte aí do digital? Cortou, desculpa, o finzinho. Como que vocês trabalham com essas estratégias de venda online no que tange ao marketing digital? Sim. Hoje a i2Go não trabalha com marketplace, né? Trabalha só com um site próprio, tá? A gente utiliza as bases dos nossos players, dos nossos clientes, como a própria Magalu, né? Pedro sabe que a gente está trabalhando também, enfim, justamente porque você precisa ter uma estrutura para poder cumprir com prazos de entrega, verificar a embalagem mais adequada. A gente não falou de embalagem, mas isso também envolve um trabalho muito importante. Tem alguns detalhes que a gente utiliza. O nosso marketing, ele é focado 100% na experiência diária do consumidor. Então, a linguagem tem que ser uma coisa muito mais próxima, né? Funcional da própria i2Go, a gente só trabalha com comportamento. Então, a gente acredita que o merchandising ele vai começar a ter uma visibilidade muito maior que já teve no passado, principalmente ou nas lives ou em qualquer instrumento que você utilize, né? As agências já estão mudando muito esse tipo de portfólio aí para apresentar para a gente, né? Algumas soluções. Isso tem a ver também com a regionalização, né? O Brasil é um país imenso. Hoje a gente tem uma linguagem uniforme que a gente utiliza no site e nas comunicações. Uma coisa é comunicação de site, outra coisa é comunicação do marketing na empresa, porque a gente trabalha muito em rede social. As redes sociais é onde você consegue alavancar mais recall e mais share para a própria empresa, onde a gente consegue estabelecer um vínculo muito maior que o próprio site. Então, até voltando a falar um pouco de estrutura e onde o marketing ele faz parte desse contexto, não pode esquecer que a tua empresa ela vai passar uma imagem para o mercado, não importa o tamanho da empresa. Ela tem que ter uma mensagem, ela tem que ter uma filosofia para poder passar. Na rede social que você vai transmitir essa filosofia. O site e o e-commerce ele vai ser um instrumento para você fazer a entrega daquilo tudo que você prometeu. Se o cliente ficar satisfeito com o que ele recebeu, ele vai falar, realmente eles cumprem o que eles prometeram, e gostar do produto, experimentar o produto. Mas esse marketing de relacionamento no saque também, né? Tanto no CRM, no serviço de atendimento ao consumidor, uma coisa mais próxima, não tão
mais intuitiva, mais a linguagem do consumidor, né? Uma coisa mais jovem, mais moderna, rápida, objetiva, que acho que isso ajuda bastante. Legal. A gente conversou bastante também nas últimas semanas sobre isso, a questão do atendimento no online, não ser aquela questão toda dependendo, né, do seu produto ou serviço, mas muitas vezes ninguém mais quer falar com robô, aquelas mensagens prontas. Eu quero ter um canal rápido para perguntar e conversar com alguém e conseguir ser atendido, mesmo que automatizado, mas ao mesmo tempo personalizado, né? Então, como que eu me comunico com os clientes? Muito importante isso que você falou também de qual que é a história que eu conto, né? Qual que é a minha proposta? Como que é essa entrega da minha empresa? E já puxando nessa linha também, o Maurício pergunta o que você acha dessa estratégia de uso de marketplace para pequenos empresários ali, pequenos e médios. Você apoia o uso desses marketplaces? Faz sentido ou não? Eu acho que faz sentido, economicamente faz sentido, e depende muito da empresa que você vai fazer a associação, depende da penetração da região que você está, daquela empresa que vai gerar o marketplace. A gente tem algumas redes de alguns canais que jamais venderam volumes muito grandes em canal digital, como loja de material de construção, por exemplo. Estou dando um exemplo, e que resolveram antecipar os processos de entrega. Não é um produto fácil de se vender via online, porque às vezes tem materiais que você tem que pegar na mão, ver textura, né? O negócio é complexo. Agora tem produtos que você consegue fazer a venda. Esses clientes, essas empresas, regionalmente elas estão conseguindo absorver essa demanda, esse início de trabalho. Agora, a pequena empresa que procura o site e você tiver a oportunidade de trabalhar com marketplace, talvez seja o canal mais. Porque essa empresa de marketplace, o que você tem que observar? Se a entrega dela é entrega pontual, se a maneira que eles divulgam o seu produto é aquilo que você entende, a plataforma que eles estão utilizando. Né? Você tem algumas empresas grandes aí no mercado que fizeram um projeto para esse tipo de pequeno empresário, né? Acho importante escutar, pesquisar no mercado, ver custos disso, porque não é tem uma comissão que se paga. Você também, na hora que você entra no marketplace, você tem que ter produto para entregar. Também não pode prometer uma coisa e não fazer a entrega, ou falar que o produto faz uma coisa e não faz. É importante fazer um checklist das nossas premissas e ver o que o marketplace vai te entregar nesse cenário. Mas acho válido, sim, acho importante. Legal. Vamos seguindo aqui nas perguntas. O Bruno está perguntando: o que você acha da criação de um marketplace local, voltado para o micro e pequeno empresário? A pequena empresa não pode acabar ficando perdida no marketplace, sendo mais uma em 10 mil empresas? Esse é o melhor dos mundos, né? O melhor dos cenários, né? Você conseguir criar eu falei no comecinho da nossa conversa sobre comunidades, né? Você regionalmente criar esse cenário digital e você agregar esse serviço é o melhor dos mundos, porque você entende melhor a sua região, você sabe as suas necessidades. Quanto menos empresas agregadas você tiver para poder trabalhar, você consegue fazer um planejamento mais assertivo. O que ele falou de você trabalhar com milhares de empresas, você vai ter que se moldar aquele marketplace grande, né? É exatamente o contrário. Trabalhando regionalmente, você pode trabalhar em 4 mãos, 6 mãos e conseguir uma coisa mais focada naquilo que você precisa para o seu negócio. Legal. Um ponto que a gente conversou semana passada, a gente estava com o antigo sócio lá da Perestroika falando de economia colaborativa. E a gente vê muito nesse cenário as pessoas apoiando muito o pequeno empresário, economia local, comprando ali dentro da quadra, das pessoas que estão mais próximas. E uma coisa que a gente refletiu bastante, queria ver se você concorda, é que essa pandemia cria uma oportunidade assim sem precedentes para que a sua empresa consiga investir na sua própria reputação, na forma como ela trabalha, na forma como ela interage. Então, às vezes, ou eu estou conseguindo vender meu produto e entregar, mas às vezes eu não consigo e eu estou ajudando o meu cliente de outras formas e ele está vendo isso e as pessoas estão olhando e eu estou criando um grande ativo meu que as pessoas vão olhar e falar, cara, aquela marca ali foi muito legal. Então, essa marca se relacionou comigo dessa forma, ela me entregou isso. Então, é uma grande oportunidade também para você mostrar como que você está agindo nesse momento, né?
Ah, o marketing de relacionamento, ele acaba sendo, vai ter uma relevância muito maior do que já tinha, sempre foi importante, né? A prestação de serviço, ela é muito importante. Mas o relacionamento, ele passa a ter um percentual muito maior do que ele já teve em outros períodos. E aí a gente não é somente do dia a dia ou da rotina, é da gentileza, né? A gente está vendo também um crescimento de vendas de empresas que são ecologicamente sustentáveis, isso nós temos também na Eto tá? Nós temos um segmento de chama Eco2Go. São alguns produtos que a gente vende para postos de gasolina, farmácias, é um outro segmento, mas a gente vê que já era visto com bons olhos, mas agora com esse cenário de coronavírus, tem pessoas que começam a tentar mais para esse tipo de coisa, empresas que investem nisso. Agora, a gentileza dentro do relacionamento é fundamental para tudo, desde para uma negativa ou para uma resposta assertiva, ou se você não conseguir fazer um negócio que você se propôs e tentar reverter o que você está fazendo dentro do seu negócio, né? O que é importante, as pessoas que vão partir para o canal online, seja numa comunidade, seja no marketplace, ela reserve um pedaço importante do seu planejamento para marketing de relacionamento interpessoal com o consumidor. As pessoas, não pode ser qualquer pessoa, tem que saber falar, tem que saber escrever, tem que ser gentil. É importantíssimo isso, não é... Você pode pôr tudo a perder se você falar uma palavra errada ou se você não compreender a mensagem que você está recebendo, mas isso tem estruturação e o planejamento, é fundamental. Legal. E está antenado, né, com essas questões de consumo consciente, de sustentabilidade, tudo isso faz com que você se conecte, que você mostre que a sua marca tem um propósito legal e isso te conecta com as pessoas, que aumenta na sua fidelização, aumenta na interação, na preferência de compra. São vários critérios. E até entra um pouco aqui nessa pergunta que é quais são as principais tendências de consumo durante e após ali a quarentena? Que vai surgir de novo, enfim? Olha, a gente tem visto pelos movimentos realizados, né? Produtos de higiene e limpeza teve um aumento muito grande, de smartphones caiu 6%, a Apple, por exemplo, perdeu 7% na venda de smartphones, isso a nível mundial, só que ela cresceu na Apple TV, em prestação de serviço, né? Então, produtos de higiene e limpeza, produtos de conforto, né? De repente você montar uma estrutura de home office em casa que você não tinha, então você vai montar um canto, você não precisa fazer grandes investimentos em mobília, mas pode fazer alguma coisa muito criativa, né? Ter uma iluminação, uma luz mais agradável. O pessoal brinca na internet falando que hoje eu fui para a sala, hoje eu fui para o quarto, tal, mas isso é uma realidade. Você tem que ter um canto para o seu trabalho, que ele é o seu canto de trabalho, onde você vai realizar os seus processos diários. Então, lá você vai absorver muita coisa que você vai comprar, né? A parte de alimentação, a gente acredita que algumas coisas vão acabar se acomodando com o tempo. Então, ontem a gente viu numa reportagem aqui em São Paulo, alguns bares da Vila Madalena fizeram um cardápio de home office, né? E um cardápio para rush, por exemplo. Então, aquilo que a pessoa está acostumada a consumir às 6 da tarde, quando ela saía do trabalho, ele vai ter aquele mesmo cardápio, só aquilo para poder consumir. Então, uma bebida apropriada, uma comidinha apropriada, são as comidinhas de boteco, né, que o pessoal diz. Então, você está tendo uma adaptação de várias empresas. Até nós, por exemplo, a gente já trabalhava com álcool gel antes, né? Era um produto que existia dentro da, da empresa. A gente vai começar a comercializar máscaras. A gente não acha que é um negócio que vai acabar hoje por conta do coronavírus. É importante que o consumidor ele tenha ciência que ele pode transmitir coisas ruins para o outro, seja dentro do metrô, seja num avião. Isso a gente acha que é um hábito que vai continuar, né? Não é óbvio quando você estiver no parque, quando você estiver jogando. Como é que vão ficar esses cenários de jogos de futebol com estádios cheios, né, com 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, a médio e longo prazo? Então, tem alguns produtos que você pode absorver dentro do seu mix. Smartphone ainda é o produto que mais vende, ainda dentro de casa você vai continuar usando muito. Então, você vai precisar ter aparelhos mais potentes ou não, aí depende do que você vai fazer. Se você ficar escutando música o dia inteiro, se participa de live,
você começa a observar coisas que você não ligava antes, né? Legal. E a gente estava falando com o Gil Jardelli também um tempo atrás, ele falou assim, olha, a gente imagina que esse cenário vai mudar bastante a forma como as pessoas se aglomeram, né? Então a gente está falando assim, cinema vai ter um espaçamento maior, as pessoas vão ter um pouco mais de receio de estar juntas, e isso abre várias possibilidades, né? Então assim, pô, como que é o conforto da sua casa para você assistir um filme? E aí isso envolve, o Bruno aqui, por exemplo, vende picolés. Pô, tem uma comunicação, no final de semana tá chegando, saiu a nova série do Netflix que tá bombando. Pô, você já conecta assim, ó, lançamento, hoje mesmo eu tô esperando para ver Billions. Ó, segunda-feira tem a 4ª temporada, compre 15 picolés para assistir em casa a nova temporada. Você tem que estar antenado com o que está acontecendo, como que a pessoa vai se comportar, e a gente coloca assim que um grande mercado que sempre existiu, que estava crescendo muito, é o mercado da terceira idade, né? Que o pessoal está vivendo mais e se aposenta relativamente cedo porque ainda tem muitos anos de vida. E esse pessoal tá indo para a tecnologia agora. Então, assim, você consegue se comunicar com eles de uma forma online, de uma forma que antes você não conseguia, né? Igual o exemplo da minha avó fazendo uma call no Zoom com a minha mãe. O que isso abre de possibilidades para você? Será que agora você não pode ter mais pontos de contato com novos públicos, com novos perfis, né? Então, eu tô achando bastante interessante, porque apesar da crise, se a gente for olhar para as oportunidades, tem oportunidade que não existia no segmento de entretenimento, de educação, de comunicação, de novos produtos e serviços, que se a gente conseguir adaptar, a gente consegue estar na outra ponta, né? E, bom, a Paula também está perguntando, será que o consumidor no Brasil se entregará ao chamado revenge buying, que está acontecendo no mercado chinês após o fim da quarentena, ou consumirá de forma mais controlada? Que eu não conheço, você conhece esse revenge buying? Sim, mas assim, eu acho que isso não acredito que isso é muito prematuro a gente fazer qualquer tipo de análise em cima do comportamento de revenge buy, do que acontece na China. São mercados com consumo completamente diferentes, né? Pelo menos na minha visão. Nós temos escritório na China, tá? A gente tem um escritório com 16 pessoas na China, a gente conversa muito sobre comportamento de consumidor de lá também, né? São grandes cidades, a gente trabalha com Hong Kong, trabalha com Shenzhen. Tem muitas notícias que chegam no Brasil que não são verdadeiras, a grande maioria, aquela dos portos que iam fechar, que, enfim, tem um universo de informações que é importante checar também. Aliás, só abrindo um parênteses, como você vai trabalhar rede social e via online, checa as informações e tenho certeza que a informação que vocês estão passando é a informação correta, né? Isso como empresários, né? Na hora de você dar uma informação. Agora, em relação eu não acredito. Muitos consumidores, muitos psicólogos estão falando que vai ter uma euforia muito grande quando passar esse período de quarentena, né? Eu acho que essa euforia vai ser transmitida no abraço, no aperto de mão, no sorriso nas pessoas que você não viu, né? Eu acho que o consumismo exacerbado, eu acho que ele vai perder um pouco essa aceleração. Acho que isso não deve acontecer, não. E isso do consumismo, eu tenho certeza, e certeza assim, a gente não tem certeza de nada, né? Mas eu, Vinícius, opinião pessoal, é de que as pessoas aprenderam que elas conseguem viver com menos, consumindo menos, gastando menos, tudo menos. Perceber assim, às vezes até a empresa, você olha e fala assim, pô, eu descobri canais online que eventualmente eu não preciso ter um espaço de 1.000 metros quadrados, eu consigo manter a minha operação com 300 metros quadrados. Eu não preciso, enfim, você vai dar uma enxugada assim na forma como as pessoas consomem e come, por quê, né? Então, eu tô vendo esse movimento. Você concorda, Cláudio, que o que as pessoas aprenderam de que eu consigo viver feliz com menos? Exato, eu acho que assim, existe uma tendência de que a pessoa vai se acostumar a viver com o que ela precisa de fato, né? Assim, acho que essa própria quarentena está reensinando a gente a conviver com a nossa família há mais tempo, né? Acho que isso tem um ensinamento muito grande, não somente convívio, mas de dar valor para algumas coisas essenciais mesmo, né? De consumo.
tem coisas que a gente não... Às vezes, na correria do dia a dia, você sai 7 horas da manhã para ir para o trabalho e chega às 8 da noite, você acaba não vendo como que funciona, né? Mais naquele processo de dentro de casa, tal. Você inserido nesse contexto, você vai começar a dar valor exatamente para aquilo que você precisa. Não estou aí me desfazendo das marcas de luxo, nada disso, né? Porque acho que cada um tem a sua necessidade ou a sua visão de valores, né? Mas eu acho que essa é uma tendência muito grande, muito grande. Muito legal. O Zé está falando aqui que é um grande público idoso que ignorava o mercado online, que foi forçado a virar consumidor online por causa do Covid. Existe algo pensado especificamente para esse público que usa mal a internet e tem medo de usar o meio para compra? Específico a gente não fez. Acho que existe uma tendência de você ter algo mais intuitivo, né? Quando a gente fala do público mais idoso, aí acho que não é só uma questão de compra produtos via online, aí é uma questão da pessoa saber fazer uma ligação de vídeo, tem algumas funções que às vezes a pessoa ainda não utiliza, né? Acho que tem um par e passo aí para poder fazer. Talvez você ter um canal um pouco mais intuitivo é um caminho, para pelo menos despertar o desejo e alguém conseguir, de uma certa forma, ajudar essa pessoa a poder fazer a aquisição dela, seja numa farmácia, um alimento, um supermercado, uma roupa, que seja, para smartphone. Muito bom. Cláudio, eu tenho uma pergunta para você. A i2Go, que conta com uma rede gigantesca, como que vocês fizeram o treinamento? Vocês estão trabalhando com treinamento de equipe online, que eu vi muito empresário na Moai me trazendo essa demanda. Teve uma pessoa que vende na América Latina toda um produto de limpeza, e ele falou assim, Vini, meu mercado inteiro sempre foi baseado naquela venda porta a porta, que o cara vai apresentando o produto e vendendo. E aí todo mundo precisou migrar para online, ele precisava agora, por exemplo, criar script de WhatsApp para atendimento online, onde o cara vende tudo pelo próprio WhatsApp mesmo. Então, vocês fizeram um treinamento, se movimentaram forte assim nesse cenário? A i2Go, ela é dividida em canais e cada canal tem uma gestão própria, né? Então, o treinamento de cada canal, ele é focado no perfil das pessoas que estão envolvidas no processo de comercialização e vendas, né? O treinamento é feito online de produtos, de capacitação. A gente já chegou a fazer um treinamento há uma semana atrás com mais de 30 pessoas também. Então, isso a gente já fazia dentro da própria i2Go, né? Só que agora a gente, na verdade, transportou para dentro de casa, no home office, essa função de treinamento. Essa parte de treinamento, eu sou uma das pessoas que dá essa parte de treinamento também, principalmente de posicionamento de mercado, de relevância de conteúdo de produto. Nós temos uma pessoa que desenvolve produtos e tem um time lá dentro, junto com o marketing, que prepara esse material. Mas a i2Go é uma das empresas, assim, não é porque eu trabalho lá, mas que tem essa visão de preparar excelentes conteúdos digitais para você poder fazer trabalho. Isso faz uma diferença muito grande. É a apresentação, o conteúdo de como vai ser esse treinamento, você ser bem didático, uma coisa bem fácil de você conseguir absorver. A gente tem feito treinamentos semanais, calls semanais com a equipe de vendas. Hoje eu tenho uma call à tarde, inclusive, com um time de vendas de representantes, né? Isso faz parte da agenda. Eu tenho uma agenda digital agora de calls. Faz parte da rotina de trabalho, né? Enfim. Legal. E é interessante porque eu vejo que muitas empresas e pessoas não tinham a cultura de confiar no meio digital para fazer algumas coisas, né? Então, eu preciso fazer um treinamento. Não, vamos fazer o pessoal viajar para vir aqui, para a gente ficar um dia dentro de uma sala para fazer o treinamento. E agora a gente está entendendo que não, pô, a gente consegue reunir todo mundo online, fazer um treinamento que todo mundo vai prestar atenção, vai receber o conteúdo e você vai cumprir o objetivo a 1/10 do valor, às vezes. E você, às vezes, consegue melhorar a frequência, os canais, os convidados, né? Até para a Moai, Cláudio, por exemplo, nós não tínhamos o hábito de fazer evento online, a gente fazia todos os nossos eventos presenciais.
Fazer online, por exemplo, possibilitou estar conversando com você aqui hoje, possibilitou abrir o mercado. A gente olhou e falou, não, peraí, a gente não precisa ser uma rede mais só Brasília, a gente pode ser uma rede Brasil. A gente consegue, por que Brasil? Não, porque eu não vou convidar alguém que está lá nos Estados Unidos, com uma empresa lá para falar como que foi o pós-Covid lá nos Estados Unidos e fazer uma dinâmica. Então, abre muito o cenário, né? Você vê. E, bom, vamos seguindo aqui, que a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo. O Luciano está perguntando, entrando no Marketplace, quais atitudes você considera interessantes para o microempresário se destacar em meio a tantos outros? Na sua opinião, o cliente vai preferir o melhor preço ou prestação de um bom serviço, como a entrega express ou algo mais personalizado ou intuitivo? Isso vai depender muito da persona dele, né? Vai depender da persona. Preço baixo não é significado de um bom atendimento ou um bom produto. É que assim, a situação do marketplace, você vai encontrar um universo de mesmos produtos no mesmo lugar, né? Invariavelmente não são os mesmos preços, só que quando você parte para a experiência de pelo menos fazer o cadastro e ver como é que é a aquisição do produto, você entra no prazo de entrega, você pode chegar no marketplace se aquela empresa, uma empresa que ela tem um score alto de entregas, tem que olhar isso também. Isso faz parte de toda a estrutura que você vai montar. Você é analisado hoje, diferentemente da loja física, a loja digital ou a venda online, ela vai armazenar todo tipo de informação a seu respeito, seja boa ou seja ruim. E é o próprio consumidor que vai fazer aquela avaliação. Então, no marketplace para o empresário, é bom observar esses prazos de entrega, prazo de armazenagem, entre no Reclame Aqui. Veja o Reclame Aqui, é uma referência importante para ver se a empresa ela tem uma postura consolidada e representativa com o consumidor, que ela se importa com o consumidor. É bastante importante. E ela toma a decisão dela, né? Mas, assim, são alguns pontos aí que precisam ser observados, tá? Principalmente no trato, no relacionamento. Legal. O Leandro perguntou qual plataforma que vocês usam lá para fazer os treinamentos. Não tem uma plataforma fixa. A gente está trabalhando com agora um canal da Microsoft para poder trabalhar. A gente fez uma adaptação interna. A gente estava utilizando o Zoom, que nem a gente estava utilizando aqui, e não sei o motivo, não é todo mundo que consegue acessar. Não sei se é capaz de computador, alguma coisa assim. A gente está criando um material apropriado para poder fazer não só as calls, mas o treinamento, né? Porque a gente trabalha muito material em PDF, filminho, você tem que ficar transportando e importando para fazendo upload e download para quem está assistindo, enfim. Legal. Tem várias ferramentas interessantes e eu acho que o uso delas vai ser bem legal, porque se você tem um call que você consegue abrir aqui um quadro branco, escrever, mandar um link para a galera, Exato. cada um abre um vídeo na hora. Então, eu acho que vale estudar um pouco melhor essas ferramentas para ver qual que é a melhor para cada situação, né? A Mônica Exato. falou aqui sobre essa questão, que a gente está falando muito do distanciamento social e eu até concordo com ela, que normalmente após traumas como guerras e tudo mais, você vê que a sociedade tende a voltar o comportamento de aumentar o consumo, de interagir mais. Então, existe sim um período, né, que as pessoas vão ficar com medo, mas tudo tende a voltar ao normal, né? Somos seres sociais, extremamente sociais, né? Não que pelo resto da vida vamos ficar confinados e com medo de relacionamento. O que você acha sobre isso? Eu creio que alguns comportamentos vão permear, mas não necessariamente não vai voltar o consumo, só muda um pouco, né? Aí, nós dependemos do relacionamento social, né? O ser humano, ele precisa do relacionamento social. Assim, é inimaginável daqui a algum tempo você ter uma festa de aniversário, ou você sair com um amigo para tomar uma cerveja, isso vai continuar, assim, mas daqui a um tempo, né? Preservando todas essas recomendações aí de higiene, que acho que isso é uma coisa que deve continuar acontecendo, né? Em linhas gerais, mas acho que a sociedade, ela não sei te dizer em quanto tempo. Eu gostaria, até um mês atrás, eu achava inimaginável que eu ia passar por uma situação dessa, Vinícius. Mas, assim, lógico que você vai tomando algumas medidas para poder se comportar no mercado da melhor forma possível. Mas o ser humano, ele vai procurar voltar à sociedade quando for possível. Isso vai acontecer.
Isso vai acontecer, acho que isso não vai acabar, não. Bom, excelente. Cláudio, para a gente fechar hoje, queria que você passasse uma mensagem final, alguma dica, sugestão final aí para os empresários. E também a gente tem o hábito de sempre o convidado indicar um livro que ele tenha gostado bastante, um conteúdo bem interessante ali, para ficar como indicação aí para o pessoal. Tá. A dica aqui, fazendo até um resuminho do que a gente conversou, um pouco mais objetivo, a gente tem que ter uma mentalidade de processos no Brasil, que eu acho que isso não acontece, seja qualquer que seja o canal ou o formato de negócio que você vai ter, né? Eu ia falar aqui do livro do Mindset, só que eu acho que ele deve ser reescrito, né? A mentalidade, ela acontece de acordo com que o cenário e o teu habitat de rotina, ele exige do seu dia a dia. As pessoas vão ter que mudar a mentalidade do que era e do que vai ser daqui para frente, do que é hoje, sem abrir mão de processos, sem abrir mão de gentileza, né? É importante colocar no papel e fazer um planejamento de trabalho. Então, isso para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de tamanho de negócio, coloca no papel o que você quer fazer, qual a estrutura que você tem, onde você quer chegar, para você verificar quais as ferramentas que você tem disponíveis no mercado, quanto custam essas ferramentas, todos os custos eles precisam ser colocados no papel, não é só uma questão de querer fazer. E saber que a venda digital ou a prestação de serviço, ela é a ponta do negócio. Então, sem você ter como chegar a esse negócio, você não consegue fazer. Então, precisa escrever esse processo. É uma dica que eu tenho, assim, acho que o mais interessante desse cenário, as pessoas, eu vou abrir um canal de vendas, vou procurar um marketplace, vou procurar alguma coisa para poder vender, seja com dark store, ou seja, sei lá, o cenário que você vai acabar utilizando, não esqueça dos processos. É fundamental isso daí. Tá bom? Você ter um pós-venda, não importa o tamanho do seu negócio. Tá? Senão você vai acabar piorando aquilo que você não tem, na verdade, né? Já tem e não tem. Muito bom. Beleza, Cláudio. Antes da gente fechar, só o Bruno está pedindo aqui para responder a última pergunta dele, que é se há espaço para surgir novos marketplaces locais, por exemplo, mesmo com os gigantes. Se há espaço para surgir novos marketplaces locais, mesmo que já tenham esses gigantes, como Magazine Luiza e Americana. Eu acho que esse é um caminho economicamente mais interessante para você fazer um trabalho. Acho que até cheguei a comentar alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Você ter um marketplace ou uma ação regionalizada é economicamente mais viável, mais rápido, porque você vai ter estoques locais, você vai ter uma linguagem local, o marketing de relacionamento que você vai utilizar é local, você pode ter uma equipe que vai fazer o suporte para o consumidor centralizado. Acho que isso é não querendo misturar os assuntos, mas você pega os coworkings hoje que eles vão ter algumas adaptações, eles são importantes, vão ter algumas adaptações nesse sentido. Acho que você criar essas comunidades ou criar um marketplace regional, ele passa pelo mesmo tipo de conceito. Legal. Tá? Muito bom. Então tá bom, Cláudio. Muito obrigado, viu, pela participação. Foi excelente bater esse papo com você. Obrigado também a todos que participaram. Essa semana temos, quarta-feira ainda, o nosso evento Moai Experience, que é um evento de networking entre os membros da Moai. Na sexta-feira estaremos com a Microsoft batendo papo também sobre tecnologia e tudo mais. E foi um prazer, Cláudio. Obrigado, viu? Obrigado. Eu só queria se alguém quiser comercializar ou trabalhar com a i2Go aí no Distrito Federal, na região de Goiás, contactar o Maurício, que ele está participando aí no trabalho com a gente, né? É nosso representante, é nosso agente de vendas local, tá bom? E Legal. Eu vou obrigado pela passar o oportunidade. material. Eu vou passar o material que você me indicou lá no grupo da Moai, onde estão todos os empresários, indicando também o Maurício para quem quiser fazer essa ponte. Tá bom? Valeu, gente. Excelente Tá, joia. semana a todos vocês. Um bom dia a todos. Até mais. Para nós. Valeu, obrigado. Valeu.